Boa noite, amigos. Sejam muito bem-vindos a este santo lugar, a esta casa de oração. Nós também saudamos aos nossos amigos que estão assistindo, que irão assistir pelas redes sociais. Que a paz, o amor de Jesus também habite no seu coração. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos e falar com o nosso Deus. Pai maravilhoso, é tão bom, Senhor, quando nós separamos um momento para nos encontrarmos contigo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está ao nosso lado. O Senhor sempre segura na nossa mão, o Senhor sempre guia os nossos passos. Acreditamos, Senhor, no Teu amor e na Tua misericórdia por cada um de nós. Acreditamos que assim como Tu fizeste lá no passado com o povo de Israel, o Senhor também fará na nossa vida maravilhas e grandes milagres. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Guia nossos passos aonde quer que formos. E agora, Senhor, Te pedimos que aceite o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa exaltação, nosso louvor de exaltação seja somente para Ti agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos todos juntos louvar a Deus de Israel. Vamos fazer dessa música uma oração. Ore agora nesse momento através desse louvor. Espírito
seja o desejo do nosso coração de estarmos cada dia mais perto do nosso Senhor, que Ele venha habitar no nosso coração. Porque o Senhor está aqui, Ele está presente aqui, mas Ele também está presente no teu coração e na tua vida. E nós iremos cantar sobre isso. Deus está presente aqui em mim, em ti, em nós e aonde quer que nós formos, que possamos levar Jesus conosco. Essa é a maior de todas as certezas, que o Senhor estará conosco, se assim nós permitamos que Ele esteja ao nosso lado. O Senhor, Ele é capaz de nos transformar, Ele é capaz de nos quebrar e refazer tudo de novo. O Senhor, Ele pode, aquele curativo que sempre deixa marcas, aquela ferida que sempre deixa marcas, o Senhor, Ele pode restaurar cada um de nós a cada momento. E por isso que a nossa oração é pedir para que Jesus nos restaure, que Jesus nos transforme, porque somente Ele é capaz de sarar todas as feridas, de curar todas as nossas dores e de nos transformar para uma vida nova e uma vida eterna. Vamos juntos cantar Nas Mãos do Oleiro, mas enquanto nós estivermos cantando essa música, você pode participar também da adoração através das suas ofertas. Então os gasofilaços estarão aqui no centro da igreja, e no momento que nós estivermos cantando, você sinta-se à vontade em participar desta adoração também. Yeah.
mãos do oleiro sou restaurado para ser um novo vaso. Só Ele é capaz de nos restaurar. Só Ele é capaz de nos transformar. Te peço agora que fique em pé para juntos nós continuarmos essa adoração. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Vamos ouvir a igreja agora? Nas mãos Senhor Jesus, esse é o nosso pedido. Essa é a nossa súplica. Vem nos restaurar. Vem refazer a nossa vida e nos transformar para juntos nos encontrarmos contigo nas mansões celestiais. Amém, Senhor. Como é bom ser cristão quando tudo vai bem pro seu lado. Os amigos lhe abraçam e estão com você. Não é mal se a fama faz parte do seu dia a dia. E dinheiro se tem pra fazer o que bem sem entender. É tão fácil agora, é tão fácil falar, sem parar pra pensar no amanhã, sem talvez meditar no amor de Jesus por você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, e doenças lhe afligem e a fama já não mais existe, é mais fácil agora afastar-se de Deus no momento de tanta aflição. Pois ao invés de orar e confiar em Jesus, você crê em seu próprio poder. Fique junto de Deus e não deixe passar essa chance.
de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Fique junto de Deus e não deixe passar essa chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Boa noite. Tudo bem? Só gente bonita hoje na igreja. Só gente bonita. Bem-vindos à casa do Pai, bem-vindos aonde nós podemos nos sentir à vontade, porque sentimos a presença de Deus. É muito bom, é muito gostoso e é extremamente gratificante nós estarmos aqui. A chuva separa um pouco a nossa vontade, né? Ah, vou ou não vou? Hoje está chovendo, está ruim, pegar trânsito. Mas quando a gente chega aqui e a gente tem uma experiência real com Deus, a nossa semana é diferente. Os nossos pensamentos mudam. E é isso que eu desejo para você hoje. Que você tenha uma semana especial, uma experiência real com Deus hoje. Que Deus possa começar a trabalhar na sua vida e que a sua vida seja um instrumento nas mãos de Deus. Bem-vindos, bem-vindos à casa do Pai. Alguém hoje que nos visita pela primeira vez? Legal, bem-vindos. Vocês vão receber uma lembrancinha da nossa igreja, um marca-página, para vocês preencherem seu nome, e a gente quer orar por você, a gente quer que você se sinta aceito, que você se sinta amado, porque essa aqui também é a sua casa. Então a gente quer orar por vocês e esperamos que a oração faça sentido, tá? Aqui, ó, tem mais um ali. Ergue a mão aí, meu amigo de roxo. Você mesmo. Aqui, ó. Vamos orar? Nada melhor do que uma oração para a gente começar e para a gente dar continuidade, na verdade, à nossa série do mês de dezembro, O Libertador. Começamos na semana passada e vamos continuar hoje, no domingo que vem. E na última semana de dezembro, dia 26 de dezembro, nós teremos a nossa... Tem mais um aqui na frente, ó, o meu amiguinho aqui, ó. Levanta a mão aí. A última semana de dezembro, dia 26, nós encerraremos essa série com um musical especial de Natal. Já se programe, já coloque na agenda. Nós teremos um programa muito bacana para vocês. Então se programem para estarem com a gente aqui, tá bom? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, bendito seja o seu nome, Senhor. Obrigado porque estamos na tua casa de oração. Obrigado porque aqui nós podemos ter uma experiência real contigo. Transforma a nossa vida, nos aceita e nos dá a chance de ouvirmos a sua voz hoje. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Dando continuidade à nossa série O Libertador, hoje eu quero fazer um apanhado geral, um pouquinho complicado, mas eu tenho certeza que vocês vão me entender e a gente vai conseguir acompanhar junto. Na semana passada, nós introduzimos o tema em Gênesis. Pegamos ali Gênesis 2, Gênesis 3, entendemos o conceito do pecado de Adão e Eva, entendemos o conceito da salvação do libertador e do descendente que viria para libertar o povo dos seus pecados, para equalizar a justiça de Deus. Afinal, a morte era necessária, a morte era um requisito para os pecadores. E alguém tinha que morrer. Jesus, ele se voluntariou para morrer em prol dos pecadores. E aí,
lá em Gênesis, é que começa a história do Natal. A história do Natal não é necessariamente o nascimento de Jesus, mas é a sua vida entregue pelos pecados do povo, pelos pecados, a princípio, de Adão e Eva, como nós vimos no Jardim do Éden. Hoje a gente vai pegar essa continuidade, ao invés de Gênesis, a gente vai para outro livro que eu também amo demais, que é o livro de Êxodo. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, ou 1. Vamos ver. Se alguém precisar de ajuda com Bíblia, nós temos Bíblia da nossa equipe ali. Então, se você não tiver Bíblia, se você precisar de acompanhamento, nós temos uma equipe para te ajudar, tá bom? Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no capítulo 1. Há um paralelo muito grande, gigantesco, entre dois grandes libertadores, Moisés e Jesus. O texto bíblico, ele nos dá alguns vislumbres. À medida em que a gente lê a Bíblia, pela sequência, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e vai chegando até os evangelhos, lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos alguns paralelos. E à medida em que a gente lê a história de Jesus, a narração da história de Jesus pelos evangelistas, a gente começa a lembrar de alguma história meio parecida, e é a história de Moisés. Êxodo capítulo 1, verso 8. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidade de celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O povo de Israel no Egito foi levado, na verdade, por José, à medida em que ele era governador daquela terra. Houve uma fome muito grande, nós conhecemos a história, finalzinho do livro de Gênesis. Houve uma fome muito grande no mundo todo, e o faraó recebeu 2 sonhos, em que profetizavam essa fome. Mas além da fome, também profetizavam 7 anos, que antecediam a fome de muita fartura, de muita bênção. José reconheceu os sonhos do faraó, interpretou os sonhos do faraó e deu o seu resultado. O faraó então o promoveu a governador do Egito, e por meio dele, todo o Egito e todo o mundo puderam sobreviver àquela fome, por causa dos alimentos guardados por José. José tinha muito poder no Egito. Ele era um nome muito feroz, era um nome excelente. Ele era um cara extremamente político, porque ele tinha todas as qualificações de um líder. E ele se manteve na governança de todo o Egito por muitos anos. O fato é que o tempo passou, José morreu, novas gerações chegaram, e eis que se levantou no Egito um faraó, um novo rei, um novo líder que não conhecia a história, ou melhor, que havia recusado acreditar na história, e acabou por não achar conveniente manter os israelitas sendo bem amparados pelos egípcios. Eles tinham a melhor terra, eles tinham a melhor localidade, eles tinham as melhores coisas na terra do Egito. Não era muito conveniente mantermos um povo que pode se rebelar contra o seu líder a qualquer momento. Vamos os afligir com cargas, vamos escravizá-los. E foi exatamente isso que o faraó fez. Escravizou os israelitas para que eles não se levantassem, para que eles não se rebelassem contra o poder dominante naquela época. Mas isso não era suficiente, porque quanto mais eles os afligiam com cargas pesadas, quanto mais difícil era a vida dos israelitas, mais eles se multiplicavam. E mais crianças nasciam. Então o faraó teve a brilhante ideia de que, para que não haja povo, a gente corta o mal pela raiz.
Vamos encontrar essas criancinhas, os bebês, e quando eles nascerem os machos, né, porque as fêmeas elas podiam servir para outras coisas, mas os homens poderão servir como soldados no futuro. Então vamos pegar as crianças meninos e vamos jogá-los no rio. Porém, a regra não foi bem ouvida, não foi bem aceita pelas pessoas, pelas parteiras, pelas pessoas que conduziam o parto. E o faraó não tinha muito como controlar todas as vezes que uma mulher dava à luz. E, claro, algumas crianças foram jogadas no rio, mas muitas outras sobreviveram. E dentre eles, Moisés. O fato é que Faraó ficou extremamente desapontado com a sua regra não bem sucedida e pediu que todas as crianças fossem mortas pelos soldados. E assim aconteceu. Porém, Moisés, um bebê que havia nascido há pouco tempo, sobreviveu. E ele não foi jogado no rio, mas ele foi colocado no rio para que sobrevivesse. É legal esse paralelo no texto bíblico, porque Faraó manda as crianças serem jogadas no rio para que morressem, mas Moisés é colocado no rio para que sobrevivesse. Então a vida de Moisés, a vida do libertador de Israel, é conduzida pelo próprio Deus desde o início. Deus sabe quem é Moisés e Deus sabe como ele pode usar Moisés na libertação do seu povo. A história se desenrola. Moisés é encontrado pela filha de Faraó, é cuidado pela sua mãe biológica, depois de algum tempo retorna ao palácio, retorna aos braços da filha de Faraó. A gente não vai se delongar muito nessa história, e ele é cuidado novamente na sua adolescência, na sua juventude e na sua vida adulta pelo governante, pelo líder do Egito, com toda a cultura, com todo o conhecimento, com toda a ciência egípcia. Moisés é tratado e cultivado para que um dia ele se tornasse líder do Egito também, para que um dia ele afligisse o povo de Israel. Nós conhecemos o restante da história. Moisés é levado ao deserto, Moisés foge, na verdade. Moisés tem um encontro com Deus, depois de 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas. Moisés tem um encontro com Deus, Deus chama Moisés, Moisés volta para o Egito, anuncia a Faraó que Deus vai libertar o seu povo, acontecem as 10 pragas, Moisés e Arão retiram todo o povo da terra do Egito, abrem o Mar Vermelho e seguem adiante. Moisés se torna o libertador de todo o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito. E o nome de Moisés é conhecido por todo mundo por ser o libertador, por ser o camarada, o cara que livrou pelo menos 2 milhões de pessoas do jugo egípcio, da escravidão egípcia. Imagina você ser chamado para libertar 2 milhões de pessoas e você ter que convencer elas de que elas precisam ser libertas, de que a escravidão não é a melhor coisa. Imagina você ser eleito, ser chamado por Deus para convencer 2 milhões de pessoas de que a escravidão, a vida que elas levavam, não é a melhor coisa. Moisés foi esse camarada. Ele não só convenceu, como ele efetivamente libertou o povo de Israel da escravidão egípcia. Algumas centenas ou milênios de anos se passam e nós encontramos alguns paralelos com a história de Jesus. Lá em Mateus, Marcos e Lucas narram de uma forma mais sintetizada o nascimento, o contexto do nascimento de Jesus. Mateus, no capítulo 2, nós encontramos um relato bíblico da visita dos reis magos. Possivelmente aqueles que estão em cima dos camelos ali, na nossa imagem de divulgação. A visita dos reis magos. No capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel.
Antes da gente continuar o texto bíblico, a gente precisa fazer uma contextualização desse texto. Nós já começamos aqui, já apresentei alguns relatos desse tema. Se vocês não estavam aqui, eu peço que vocês olhem no YouTube, porque todas as nossas séries estão lá disponíveis, e há um sermão específico, um tema, uma palestra específica, um reino invisível. Ali a gente comenta um pouquinho desse contexto sociopolítico-econômico dessa época, da época do nascimento de Jesus. Porém, para a gente entender bem aqui como é que está funcionando esse processo. A Palestina, a terra de Israel, ela foi dominada por algumas nações estrangeiras. A principal delas foram os gregos. Os gregos tinham uma ideologia muito clara. Eles gostavam de dominar não apenas militarmente, não apenas com a guerra, não apenas com armas, mas eles dominavam as nações estrangeiras por meio da cultura que eles implantavam e por meio da cultura que eles mudavam das pessoas. Então eles se infiltravam nas comunidades e eles implantavam a sua língua, os seus esportes, as suas ciências. Eles mudavam a cultura das pessoas e por isso eles se mantinham no poder. Por isso os gregos eram os dominadores daquela época. Por isso Alexandre o Grande se tornou grande dominador e com 30 e poucos anos havia conquistado metade do mundo. Basicamente isso, porque eles tinham uma estratégia bem definida. O fato é que os gregos dominaram por muito tempo a Palestina, não só a Palestina, como grande parte do Oriente, e por muito tempo eles se mantiveram no poder. Mas chegou um tempo em que um povo diferente, novo, os romanos, estavam alcançando o poder, e quanto mais alto eles chegavam, mais eles se expandiam por entre as nações. Os romanos eram um povo bruto, era um povo extremamente militar, mas extremamente estratégicos na sua guerra, extremamente bem encaminhados em tudo aquilo que eles faziam. A crucifixão, como nós conhecemos, a morte por cruz, era uma ideia romana. Eles crucificavam aqueles que eram contra o seu estilo de poder, os colocando sob a vergonha e sob a injúria. As pessoas olhavam aqueles crucificados e por medo, elas não iam contra o poder dominante, elas não se rebelavam, elas não se dispunham a pensar diferente. O medo, o temor e o terror mantinham Roma no poder. Os romanos, eles eram implacáveis. E eles dominavam sobre a Palestina também. No tempo do nascimento de Jesus, havia o rei chamado Herodes. Ele governava por meio de um decreto de César, por meio dos imperadores e pelo nome dos imperadores, a região da Palestina, a região de Israel. Porém, Herodes ele tinha uma certa autonomia. E a autonomia de Herodes era extremamente peculiar e extremamente horrorosa, porque ele era um cara impiedoso, era um monstro praticamente. Todos aqueles que se opunham a Herodes, não precisavam pensar muito, eram mortos. Para vocês terem ideia, Herodes, ele não gostava de nenhum modo de que alguém fizesse sombra ao seu poder, de que alguém pudesse pensar em ameaçar o seu poder. Por isso Herodes, esse camarada, ele acaba por matar a sua própria família, os seus próprios filhos, as pessoas ao seu redor, os nobres que cuidavam das regiões por ele, que zelavam pelo nome de Herodes e pelo nome de César, para que ninguém, em nenhum momento, em nenhuma instância, pudesse ameaçar o seu poder, o seu trono. Esse era Herodes. Ele mata tudo e mata todos, para que ele pudesse se perpetuar no poder. À medida em que a morte de Herodes podia se aproximar, ele deu um decreto, porque ele era extremamente impiedoso e as pessoas não gostavam dele. Ele decretou que quando ele morresse, um nobre de cada família também fosse morto, para que existisse luto e existisse choro no seu velório, no seu enterro. As pessoas não iam chorar necessariamente por ele, mas as pessoas iam chorar, e ele estaria morto, sendo velado. Haveria choro e haveria medo também em seu velório. Herodes era um cara extremamente implacável, um cara extremamente
desumano. Essa é a palavra, desumano. E as pessoas sabiam disso. Todo o povo que era dominado por Herodes conhecia a peça, sabia quem ele era e sabia o que ele podia fazer. E por isso, o texto diz que quando ele ouve que o menino nasceu, o rei dos judeus, o menino nasceu, ele fica desesperado. Há uma ameaça, há alguém que quer tomar o meu trono. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, no verso 3, alarmou-se o rei Herodes. Mas não só Herodes se alarma, e com ele toda Jerusalém. Todos sabiam o que ele poderia fazer para não ter o seu reinado interrompido. Então toda a galera de todas as cidades, eles ficam com medo, eles se alarmam, eles morrem de pavor, porque Herodes é um cara implacável. No verso 7 em diante, com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém disse: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entraram na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo, por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Aqueles magos, aqueles viajantes, aqueles visitantes, eles foram informados por instrução divina de que eles não deviam dar o paradeiro do menino Jesus para Herodes, porque Herodes podia destroçar aquela família sem pensar duas vezes. Percebam como Herodes é maquiavélico. E essa palavra é um tanto quanto curiosa, né? Porque Maquiavel, ele aparece em outra época, bem diferente. Herodes, ele é um cara extremamente estrategista. Ele constrói o seu plano para que os magos pudessem voltar, para que os magos pudessem avisá-lo de onde estava o Messias, para que os magos pudessem ser os seus informantes, mesmo que eles não soubessem, para que o seu plano pudesse entrar em prática. O plano não dá muito certo, e Herodes entra com um plano B. O plano B, que era o mais sangrento de todos. No verso 13 em diante diz: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. E assim, cumpre-se outra profecia. É curioso os paralelos que são traçados. Há um governante que não leva em consideração as histórias passadas, um cara extremamente mau, corrupto, horroroso. Há um povo, ou há um libertador que nasce, e que de alguma forma tenta ser morto, tenta ser destruído desde o seu nascimento. Os meninos, lá em Êxodo, e os meninos também em Mateus. De 2 anos para baixo, nessa ocasião, são mortos por Herodes. E as 2 ocasiões acontecem com o pano de fundo do Egito. No primeiro momento, eles estão no Egito, e eles vão sair do Egito. No segundo momento, Jesus não está no Egito, mas ele vai para o Egito. É curioso alguns paralelos que a gente consegue traçar entre o livro de Êxodo e o livro de Mateus, Marcos e Lucas, entre o nascimento e a história de Jesus Cristo. O fato é que a construção sociopolítica e econômica daquela época colocava
sobre o povo de Israel a necessidade de um libertador. Na primeira ocasião, no primeiro momento, a necessidade de um libertador, porque o povo está escravizado no Egito. O povo sofre a opressão do trabalho árduo, sofre a opressão de duras cargas, pesadas cargas. No segundo momento, o povo de Israel, o povo eleito por Deus, o povo cuidado por Deus, está sem sentido, está sofrendo a opressão de um sistema extremamente corrupto e decaído. Herodes, que comandava toda aquela situação, ele tinha não somente o poder político, mas ele também tinha o poder religioso. Havia algumas características importantes no poder religioso que levavam os homens a se submeterem ao jugo romano, não na escravidão de duras cargas, mas no pensamento e na liberdade de escolha. Os romanos eram extremamente estrategistas, e eles dominavam as pessoas não com trabalhos, mas com pensamento bem colocado, com um pensamento que eles poderiam dominar todas as coisas. Os israelitas estão vivendo nesse momento sobre a opressão do jugo romano. Os romanos, eles impõem dificuldades, eles impõem necessidades, eles impõem impostos muito altos, que o povo deveria cumprir, deveria obedecer, e caso não obedecessem, eles poderiam saber que eles seriam mortos também. Um pouco antes desse episódio, nós percebemos, já com os gregos, lembram que eu falei dos gregos que dominavam antes? Já com os gregos, uma corrupção no templo de Israel. No primeiro momento, quando os gregos dominavam sobre a Palestina, eles começavam a manobrar, a cuidar, a gerir, não apenas a parte política e econômica do território, mas eles começavam a interferir na parte religiosa, que até então estava livre de qualquer interferência política. A parte religiosa, o templo de Israel, era a vida religiosa do povo, era onde todo o povo se mantinha, se cuidava, e era onde todo o povo tinha a sua identidade. Os israelitas e os judeus encontravam a sua identidade no templo de Israel. Os gregos, eles não eram como os outros povos. Eles eram um povo que cuidava da cultura. Eles gostavam de zelar pela sua própria cultura, implantar a sua própria cultura entre os povos. E eles tinham dificuldades com Israel, porque Israel tinha a sua cultura voltada para o templo. Era o templo quem zelava pela cultura dos israelitas. Era o templo quem zelava pela cultura dos judeus. E é por isso que Antíoco Epifânio, um dos reis, ele manobra, ele cria estratégias e ele cria contextos para colocar um amigo seu como sumo sacerdote. E o relato do texto não bíblico a gente encontra no livro de Macabeus, um livro com registros históricos. A gente encontra que Jason, um camarada que talvez fosse muito inteligente, ele é nomeado por Antíoco Epifânio como sumo sacerdote do templo. E essa é a primeira vez que a linhagem dos levitas se perde, é interrompida, a tradição é quebrada. É a primeira vez que a tradição é quebrada no texto bíblico com relação ao sumo sacerdote. Alguém totalmente diferente assume a liderança do templo. E essa liderança do templo, ela começa a cuidar de outros assuntos que não eram os ideais para um templo judeu, com as regras e leis judaicas. E por isso um povo, os macabeus, eles se rebelam, e aí acontece uma guerra intensa entre o próprio povo de Israel, uma guerra civil praticamente, e tudo isso está relatado nos livros de Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus. Nós não temos esses livros na nossa Bíblia cristã, comumente falando, mas eu aconselho vocês a procurarem uma Bíblia judaica, uma Bíblia hebraica bacana, e leiam esses textos, para que vocês entendam todo esse contexto político, econômico
do nascimento de Jesus. As pessoas, elas estavam sedentas por um líder. As pessoas estavam sedentas por um libertador. As pessoas queriam de todas as formas encontrar alguém que elas pudessem seguir. Eram ovelhas que não tinham pastor. E esse é o contexto supremo do nascimento de Jesus. As pessoas queriam porque queriam alguém que elas pudessem seguir. Os judeus, eles tinham todas as profecias, o tempo, o local, a época, todas as circunstâncias do nascimento desse libertador, do nascimento desse Messias, do nascimento do Cristo. Eles tinham todas essas informações por meio das profecias, e eles sabiam que o tempo estava chegando, eles sabiam que o libertador estava chegando, mas eles ainda não sabiam quem era esse libertador, ou como esse libertador viria. Se esse libertador viria como um rei, se esse libertador viria como um sumo sacerdote, se esse libertador viria como um guerreiro, ou como um capitão de exército. As pessoas sabiam que viria um libertador, sabiam o tempo que viria esse libertador e o local que viria esse libertador, mas elas não sabiam como esse libertador chegaria. Elas estavam ansiosas, e é por isso que alguns relatos extra-bíblicos nos dizem que nesse período havia muitos Cristos, muitos Messias começaram a se levantar e proclamar: eu sou o Messias, eu sou Jesus, eu sou Cristo. Muitos e muitos candidatos, eles se levantavam, eles proclamavam a sua messianidade. Porém, assim que eles eram mortos, ou assim que o grupo era disperso, nada mais acontecia. Aquela ideia morria ali e não ia mais para frente. Muitos prováveis cristãos arrebanhavam algumas pessoas, mas depois que eles eram mortos ou dispersavam as pessoas, acabava por ali. Provava inclusive que eles não eram o Cristo, não eram os Messias prometidos pela Bíblia. Mas quando a gente olha para a história de Jesus, para a história relatada em Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente começa a perceber alguns elementos que o caracterizam como Messias, como libertador. A começar pelo seu nascimento, um nascimento miraculoso, em que Maria fica grávida. A Bíblia diz que ela é engravida pelo poder do Espírito Santo. A princípio é rejeitada pelo seu noivo, e depois o seu noivo volta, porque ele entende a promessa de Deus. O seu nascimento todo é miraculoso, a proposta da sua vida é miraculosa. A salvação que ocorre nos primeiros capítulos desses livros é tudo miraculoso. Tudo faz parte de um plano muito grande, gigantesco, sobrenatural. Tudo, absolutamente tudo. Jesus vai crescendo. Durante 30 anos da sua vida ele cresce como uma pessoa normal. Tem a sua infância, é instruído pelos seus pais, trabalha numa carpintaria. E quando ele tem 30 anos, ele começa o seu ministério. Ele é batizado e ele começa a arrebanhar as pessoas. Ele não começa dizendo que ele era o Cristo ou que ele era o Messias, mas as pessoas reconheciam na sua voz que ele era o Cristo, que ele era o libertador prometido por Deus. As pessoas reconheciam pelos seus atos, pelas suas palavras. E quando ele era morto, assim como os sacerdotes, os fariseus, as pessoas que o queriam morto, imaginavam, o seu ideal, a sua pregação, a sua palavra não morreram e não se dispersaram por ali. Pelo contrário, permanecem inclusive até hoje. Depois de 2000 anos, a religião cristã é a maior religião do mundo. Um homem, um único homem, dividiu as eras entre Antigo e Novo Testamento. Um único homem dividiu a era entre antes de Cristo e depois de Cristo. A sua pregação, a sua mensagem, a sua palavra não morreram por ali. As pessoas estavam sedentas de um líder. Muitas delas, naquela ocasião, não viam Jesus como um líder, não viam Jesus como um libertador, porque ele pregava coisas diferentes do que um libertador pregaria. Bom, deem a César o que é de César, deem a Deus o que é de Deus. Um libertador não pregaria isso. Eles estavam sedentos por serem libertos, eles precisavam serem libertos do jugo romano,
da dominação romana, da dominação de outras nações. Eles precisavam de independência, e era isso que eles buscavam: independência política, religiosa. E hoje, por vezes, nós, enquanto cristãos, também buscamos a mesma independência política, religiosa e econômica. As pessoas estavam sedentas de um libertador que pudesse ouvir o seu clamor, ouvir a sua angústia, ouvir as suas necessidades. Jesus ouve todos eles, mas Jesus tem uma mensagem diferente. Jesus tem uma compreensão diferente das Escrituras. O reino de Cristo não era um reino como um reino esperado por aquelas pessoas. Jesus não veio para acabar com o poder dominador dos romanos. Jesus veio para instaurar um reino que não tinha necessariamente um trono, não tinha necessariamente um palácio, mas era um reino que estava espalhado por entre as pessoas. Jesus veio não para trazer guerra, não para ser um guerreiro, não para ser um sumo sacerdote, não para ser um rei, mas Jesus veio para ser o libertador do seu povo. E a libertação e a liberdade que Ele traz é uma liberdade completamente diferente daquela que nós imaginamos. Vamos voltar para Êxodo. Êxodo, capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Quando Moisés liberta o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, os filhos de Israel do Egito, Moisés ele os leva para o deserto. No deserto ele recebe as tábuas dos 10 mandamentos, a aliança, o concerto de Deus com seu povo. E ali o povo conhece quem é Deus, conhece quem os está libertando, conhece o seu libertador. Eles ouvem a sua voz e eles atendem o chamado de Deus, a aliança de Deus. Eles selam um compromisso com o seu Deus. E Deus, além do seu compromisso, além da aliança, Ele coloca uma segunda cláusula no contrato de libertação. Vocês obedeçam as minhas leis, vocês obedeçam os meus mandamentos. Mas caso vocês não conseguirem obedecer todos os meus mandamentos, todas as minhas leis, eu coloco uma válvula de escape aqui para vocês. Eu coloco uma saída de emergência. E essa saída de emergência, ela se chama santuário, tabernáculo. No verso 8, diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Quando o povo de Israel está disperso pelo deserto, seguindo rumo a Canaã, prometida por Deus, eles deveriam obedecer às leis de Deus e construir um santuário, um tabernáculo, uma tenda. E nessa tenda haveria a presença de Deus. A presença de Deus. Nessa tenda, eles encontrariam o seu libertador. Nessa tenda, nesse tabernáculo. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. A palavra habitar, ela vem de uma raiz hebraica, skeno, ou skenosem, como nós encontramos na tradução grega do Antigo Testamento. Essa palavra skeno ou skenosem, ela significa habitar, ou tabernacular, ou fazer morada. Deus estava se propondo a habitar com seu povo, a fazer morada com o povo de Israel, a tabernacular com seu povo no deserto. E me farão um santuário para que eu possa skenosem com meu povo, habitar com eles, fazer morada com eles, construir uma casa e viver com eles para sempre. É curioso, porque essa mesma raiz a gente encontra lá em João. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Lá no livro de João, capítulo 1. No livro de João, capítulo 1, há outras relações que nós encontramos entre o Antigo e o Novo Testamento.
No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1 em diante, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E no verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra habitar, do verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é a mesma raiz da palavra habitar, de Êxodo capítulo 25. Assim como Deus habitava com seu povo por meio do tabernáculo, por meio do santuário, no deserto, Jesus é enviado à terra para que por meio dele, Deus pudesse habitar com seu povo. Jesus, ele vem para ser a representação física da presença de Deus. Assim como no tabernáculo havia a representação da glória de Deus, Jesus era a representação física da habitação e da glória de Deus. Glória como a do unigênito do Pai. De um lado nós temos o esqueno, a habitação de Deus por meio do santuário. Do outro lado nós temos o esquenosen, a habitação de Deus por meio de Jesus Cristo. A maior resposta que nós encontramos no texto bíblico é que Jesus, ele não vem para ser o nosso rei, é que Jesus não vem para ser o nosso sumo sacerdote, é que Jesus não vem para ser um guerreiro e nos libertar do jugo romano. Jesus vem para ser a representação física da habitação de Deus com seu povo. Jesus vem porque ele é a presença do Pai, e ele traz consigo a presença de Deus, para que nós, que somos o seu povo, pudéssemos encontrar nele a glória de Deus, glória como do unigênito do Pai. Jesus, ele supre todas as necessidades do seu povo, mas a maior delas é a presença de Deus. Jesus, ele é o libertador do seu povo. Libertador, não político econômico, mas o libertador daquele que nos livra da nossa... Vou reformular essa frase. Jesus é o libertador que nos livra, que nos liberta da nossa solidão. Nós, neste mundo, estamos isolados. Somos talvez sozinhos, talvez esquecidos, mas Jesus, ele vem a este mundo, ele encarna, ele se torna uma pessoa, para que por meio dele, nós pudéssemos reconstituir o nosso relacionamento com Deus. E é por meio de Jesus Cristo que nós encontramos o nosso libertador. É por meio de Jesus Cristo que nós encontramos o nosso Deus. E o Senhor, nosso Deus, é aquele que nos liberta, não da nossa condição opressora, política e econômica, mas da nossa condição de pecado, da nossa condição de isolados, da nossa condição de esquecidos, da nossa condição de morte. Jesus Cristo nos livra da nossa morte, da nossa condenação. Aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Para aqueles que escolhem Jesus como seu libertador, para aqueles que escolhem Jesus como a presença física do Pai, não há condenação. Porque Ele nos livra, Ele nos liberta, Ele traz uma sentença que não é só justa, mas é misericordiosa. E por meio dele, nós encontramos liberdade. Por meio dele, nós encontramos libertação. Jesus é simplesmente tudo aquilo que nós mais precisamos. Jesus é simplesmente o nosso libertador. O fato é que toda a nossa vida, ela envolve decisões. Tudo, absolutamente tudo envolve decisões. Hoje, você tomou uma série delas. Você precisou decidir levantar da cama, você precisou decidir o que tomar de jejum, ou o que almoçar,
Você precisou decidir que horas tomava banho ou que horas escovava os dentes. Você precisou decidir o que usaria de roupa e que horas viria à igreja, e se viria à igreja. Você precisou tomar uma série de decisões durante o dia, várias decisões. E na vida espiritual não é diferente. Em todos os momentos nós somos convidados a tomar decisões. Em todos os momentos nós somos chamados por Deus a decidir. A decidir se nós aceitamos a libertação que nos é oferecida ou se nós não aceitamos. Há uma decisão que precisa ser tomada, e essa decisão, ela nos é apresentada todos os dias. E todos os dias nós precisamos continuamente decidir se nós somos e seremos libertos, ou se nós não somos e não seremos libertos. Quando você decidiu vir aqui, outra decisão ficou em aberto. Você recebeu a oportunidade de decidir mais uma vez se você escolhe ser liberto ou se você escolhe não ser liberto. Quando você chegou a esta igreja, Deus lhe ofereceu mais uma vez a oportunidade que você decida o futuro da sua vida. É difícil a gente entender porque nós não somos dominados pelos egípcios, tampouco nós somos dominados por Roma. Talvez a compreensão de que nós somos um país soberano, continental, com hino, com um selo, com bandeira, nos torna incompreensíveis a necessidade de libertação. Nós não somos escravos, nós não estamos presos, nós não temos a nossa liberdade cerceada. Isso talvez nos impeça um pouco de compreender a necessidade da nossa libertação. Mas eu tenho uma notícia para você. Presta atenção em mim. Eu tenho uma notícia para você. Você vai morrer. Você vai morrer. O fim da sua vida é a morte. Essa é a sua condenação. Nós somos pecadores e nós merecemos morrer. Nós merecemos um fim à nossa vida. Isso é digno, isso é justo. Nós pecamos. O salário do pecado é a morte e nós merecemos morrer. Mas a libertação que Jesus nos propõe, a libertação para a qual Jesus vem a este mundo, é para que Ele morresse em nosso lugar. É para que a condenação que nos está prevista recaísse sobre Ele. Para que nós não precisássemos morrer. Para que nós não precisássemos sofrer a condenação do nosso próprio pecado. Essa é a libertação que Ele nos oferece. Assim como Moisés, junto ao povo de Israel no Egito, no deserto, colocou para o povo: eis que proponho para vocês a vida e a morte, o bem e o mal. Escolham, pois, a vida. Essa é a mesma frase que eu proponho para vocês hoje. Vocês têm à disposição de vocês a vida e a morte, o bem e o mal. Em todos os momentos, nós precisamos decidir. E dessa forma não é diferente. Nós precisamos continuamente escolher. E eis que hoje, aqui, diante dos anjos que nos acompanham, eu proponho a vocês a vida e a morte, o bem e o mal, a libertação ou a perdição. E eu oro, eu clamo, eu peço, pela graça de Jesus Cristo, que vocês hoje escolham a vida, que vocês hoje escolham o bem, que vocês hoje escolham a liberdade, que vocês hoje escolham o libertador, escolham Cristo, pois Ele é o dono de toda a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Escolham Cristo, pois Cristo é o nosso libertador. Ele já pagou o preço da nossa condenação. Ele já recebeu a sentença. Ele já foi morto para que eu e você hoje pudéssemos ter a vida. Eis que proponho para vocês hoje a vida e a morte. Escolham, pois, por favor, pela graça de Cristo, pelo que é mais sagrado, a vida, e vivam com Cristo
eternamente. A gente vai ouvir essa última música. É uma música extremamente linda. É uma música que mexe comigo e que toca o meu coração de verdade. E eu oro para que nesta música você consiga se decidir. Você consiga optar pela vida, pelo bem, pela luz, pela salvação, pela liberdade. A liberdade que há em Cristo Jesus de sermos livres da condenação do mal. Escolham Cristo, pois Cristo é a nossa salvação. Cristo é a nossa libertação. Cristo é o nosso libertador. Salvação, esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo. Conselheiro Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo é vida a quem quiser, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade, salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Com amor e com poder,
salvação. Este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. A vida a qual Ele tinha direito, Ele oferece para nós. E a morte a qual nós tínhamos o dever, Ele a toma para si. É isso que lhes proponho: a vida e a morte, o bem e o mal. Há alguém aqui que hoje escolhe a vida? Alguém aqui hoje que escolhe o bem? Alguém aqui que escolhe hoje a eternidade e viver ao lado do nosso libertador? Pai, olha para essas mãos levantadas. Tem piedade de nós, Senhor. Olha para nós com misericórdia e transforma a nossa vida. Nos aceita, Senhor, no Teu reino, para que sejamos Teus súditos, Teus servos. E que assim como o Senhor nos amou, que nós também possamos amá-lo de volta. Nós não temos nada para Te agradecer pelo Teu sacrifício na cruz. Nós só temos a nossa vida. E hoje nós escolhemos a Tua vida, Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Ti, porque escolhemos a vida que o Senhor nos dá. Nós escolhemos o bem. Nós escolhemos a eternidade. Nós escolhemos a liberdade, Senhor. Liberdade que há em Cristo Jesus. E é nesse nome que hoje nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde e que a sua vida esteja ao lado de Jesus hoje e por todo sempre. Uma feliz semana. Até semana que vem. Por mim, e o que Tu fizeste em mim. Tu és o autor da minha vida. Tu és compositor que me inspira a sorrir, prosseguir cantando. Tu és escritor do meu caminho. Tu és quem não me deixa andar sozinho. Tu és autor da canção da minha vida. Eu estou aqui para cantar e contar quem Tu és. Eu abro bem alto e vou dizer quem Tu és pra mim, quem eu sou pra Ti, e o que Tu fizeste por mim, e o que Tu fizeste em mim. Tu és o autor da minha vida. Tu és compositor que me inspira a sorrir, prosseguir cantando. Tu és escritor do meu caminho. Tu és quem não me deixa andar sozinho. Tu és autor da canção da minha vida. Oh.
minha vida. Tu és compositor que me inspira a sorrir, prosseguir cantando. Tu és escritor do meu caminho. Tu és quem não me deixa andar sozinho. Tu és autor da canção.